O que nós temos aqui, nessa imagem, e que nos conta a história, se bem que aqui começa com quando Jesus dá o evangelho. Temos uma história anterior, não é? Que é a parte em que ainda estamos recém-criados como espíritos, ainda totalmente presos apenas a instintos, e nessa fase nós habitamos mundos primitivos, certo? Então, quando começa aquele início de despertar, nós então estamos nos mundos de provas e expiações, já as nossas escolhas passam a ter um peso, porque aí começa o nosso desenvolvimento efetivamente moral, em que nos comprometemos com as nossas escolhas, mesmo erradas, porque como somos imortais, isto leva tempo, e o Jesus na história conta o quê? Que será um caminho longo e difícil. Então, vamos encontrar aqui, no nosso caminho, porque esse é o caminho evolutivo, que também é mostrado na nossa história, não é? Vamos encontrar dois personagens. Nosso primeiro personagem é o caminheiro, o peregrino, o que percorre a estrada. Mas Jesus diz que levanta-te e caminha, coragem. Esse caminho, essa estrada, é o do progresso moral, é a do progresso moral. Então, nós vamos ter a ilustração da peregrinação de um personagem que muito bem poderia ser quem? Esse personagem? Qualquer um de nós. Através das diversas fases do despertamento da nossa consciência. Ele, ou nós, como preferirmos, é aquele que busca, mas nós temos ainda um outro personagem, que é aquele que vem nos orientar na jornada, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, vejamos primeiramente aqui a figura do caminheiro, que somos todos nós, e como ele se apresenta nas fases do seu caminho. Então, como dissemos antes, não é? A primeira é aquela fase em que a nossa consciência dormia nas trevas da ignorância de si mesma, quando habitávamos mundos primitivos. Então, de alguma forma, quando começamos a nos abrir a questões que estão além da preservação física, mostrando um mínimo de desenvolvimento espiritual, Deus nos revela as suas leis. Então, tivemos isso quando? Há mais ou menos 3.500 anos atrás, quando, no Monte Sinai, Moisés recebeu a primeira revelação das leis de Deus, que são os 10 mandamentos. Então, olha, temos estrada já. Então, ele nos favorece com o envio da revelação das suas leis, para quê? Para que, através da vivência dessas leis, nós nos aproximemos dele, Deus. Mas a revelação que nos chega apenas traz à tona essas leis, não é mesmo? Porque, na verdade, as leis já estão em nós, não estão? Inscritas na nossa consciência. Só que estão inscritas na nossa consciência profunda. As revelações nos ajudam trazendo-as à nossa superfície de consciência. Só que ainda não é o processo do fazer brilhar a luz. O fazer brilhar a luz é quando as leis de Deus fulguram em nós através do quê? Dos nossos atos, das nossas ações, das nossas boas escolhas, que são aquelas que estão de acordo com as leis de Deus. Né? Tudo muito redondo, não é? Tudo muito, assim, perfeito. Não podia ser de outra forma, não é? Estamos falando de Deus. Sendo assim, nós temos que Jesus veio até nós, já na segunda revelação. Isso mostra que nós estamos num estado de maior amadurecimento moral, mais ou menos 1.500 anos depois de Moisés. Moisés recebeu, não foi nele, né? Veio um efeito físico, gravou na pedra e ele trouxe as leis inscritas na pedra. Mas Jesus trouxe as leis nele. Ele vivenciou tudo o que ele trouxe. Ele era um enviado de Deus. Ele é o Cristo, o Messias, enviado de Deus. E nós vamos falar mais sobre isso adiante. Então, Jesus veio nos ajudar nesse despertamento para a conquista do reino de Deus, que é exatamente esse estado pleno, onde a nossa luz, já que somos filhos da luz, filhos de Deus, fulgura, quando as leis de Deus fluírem de nós, assim como fluem no Cristo. Mas isso já é um estágio de perfeição, não é? Que é o último estágio de evolução moral.
que acontece? Ele veio nos despertar para a conquista do reino de Deus. O reino de Deus é a grande revelação que Jesus nos traz, que ele busca nos mostrar a importância de estarmos indo na direção do reino de Deus, que sim está entre nós, mas que ele nos mostra como atingir, como chegar lá, como nos desenvolvermos, fazendo com que cada vez mais a luz brilhe. Na Páscoa, nos lembramos de todo o sacrifício que Jesus viveu para tocar a nossa alma. Então, nós fomos sendo tocados, estamos sendo tocados por Jesus há 2000 anos. O fato de já ter sido, não é? Já havia toda uma previsão, já desde o Antigo Testamento, muito antes da chegada de Jesus, de que o Cristo, não é? De que o Cordeiro de Deus, e ele era chamado de Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro sempre é dado em sacrifício. Não é? Então, estava tudo certo que sim, a sua saída deveria ser em sacrifício, no imenso sacrifício. Porque como nós ainda estamos, um tanto ou quanto estávamos mais há 2000 anos atrás, endurecidos, o sacrifício, o sangue, a dor é algo que nos impacta ainda de forma diferenciada. E nós vemos quando entramos, não é? A Igreja Católica foi a primeira que abraçou, vamos dizer, não é? E resguardou toda a mensagem, e para sempre seremos gratos a esta instituição. Mas quando entramos em qualquer igreja católica, o que nos deparamos logo lá no fundo, sempre no altar? O Cristo crucificado. Então, o seu martírio por nós é sempre algo que nos impacta e, de alguma forma, nos constrange e nos leva sempre a perguntar, mas, nossa, pode tanto amor assim? Existe tanto amor assim? Não é? É algo que chega quase a nos constranger, um amor tão, tão gigante por nós. Jesus é, no caso, o orientador, o guia do caminheiro. Nós temos lá, não é, no livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem que Jesus é o guia da humanidade, o guia e modelo. O guia e modelo é alguém para ser seguido, não é mesmo? Temos aqui, não é? Jesus entrega o caminheiro, está aqui o Evangelho, a revelação. Mas aí se perde, reconhece que está perdido, chama por Jesus. Olha que interessante, porque ele chama por Jesus, como está impresso, em volta da sua cabeça tem uma leve luminosidade, não é? Mas em volta, escuridão. E Jesus aparece em plena luz. E aí ajuda, porque é sempre assim. E aí temos uma última imagem que é bastante inspiradora, porque Jesus diz que se quisermos ser, quem quiser vir após ele, após. Então, nunca estaremos ombreando Jesus, sempre seguindo-o. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo a cada dia, pegue a sua cruz. Ou melhor, negue a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Difícil, não é? Então, nós vamos vendo interessante que, embora possa ser aqui todo um desenrolar de um progresso espiritual, nós vamos ver que muitos dias nós estamos assim, num dia só, não estamos? Começamos bem, quando vemos no meio do dia já estamos emaranhados na sombra, aí oramos, buscamos ajuda e pronto. Né? E terminamos o dia mais harmonizados. Sim, porque precisamos buscar. Mas Jesus diz que se buscarmos, acharemos, não é? Então, temos no nosso caminho 2 personagens. E é isso, amigos. Nós, o caminheiro, Jesus, o guia. Não tem mais... No nosso caminho, precisamos ter foco. Foco. Foco em Jesus. Porque senão, facilmente, acabaremos absorvendo o quê? Perturbações naturais que surgem no dia a dia. Surgem e nós, vigilantes, em oração, peraí, meu foco tem que ser Jesus. O que Jesus vai dizer sempre a nós? Calma, coragem. Lembra o que ele diz ao caminheiro? Coragem, levanta-te, prossegue no caminho. Quem faz o mal, faz o mal. Isso é livre-arbítrio. Por que nós vamos nos envolver com isso? O outro vai fazer escolhas, como nós também. Vai ter momentos que vamos fazer umas escolhas, não vamos? Vamos. E o que o outro tem a ver com a nossa má escolha? Ah, mas ele me prejudicou. Ele me prejudicou. Se Deus permitiu que eu fosse prejudicado, isso então me será uma
prova. Mas ele terá que responder, olha, ele é muito mais infeliz que nós. E toda vez que alguém nos faz algo de mal, eu conheci uma pessoa que dizia sempre que alguém me faz algo que me faz sofrer, eu penso, ai, que bom que não fui eu. Eu dizia para essa pessoa, nossa, seja abençoada a sua alma, porque tem que ser, não é? Para imediatamente a pessoa simplesmente, alívio, ai, que bom que não fui eu. Que bom que não fui eu que me comprometi nisso. Eu fiz a avaliação que ela estava bem à minha frente, porque podemos chegar a isso, mas eu confesso aos amigos que eu ainda preciso de um tempo para não me deixar, né, na hora que vem o impacto, aí vem aquele momento que a gente respira, no caso, confesso aos amigos, respiro e aguardo em silêncio, oro, procuro me acalmar e não me deixar levar pela irritação, pelo ressentimento, por mágoa, por isso ou por aquilo. Vem o momento do impacto, mas nós vamos começar a refletir sobre isso que está nos impactando, porque nós temos opções para enfrentar esta situação. E isto vai se dar através da perspectiva com que encaramos a situação.